Pode começar. Olá, tudo bem? Estamos aqui para nossa terceira aula de Introdução à Teologia. Meu nome é Cleonice, conhecida como Prof. Cleo. Bem-vindos! Hoje nós vamos estudar um pouquinho da biografia de Cristo. Para quem quer estudar a biografia de Cristo, deve ler os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Lembra, a aula passada nós estudamos um pouco do Velho Testamento, hoje nós vamos estudar o Novo, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a biografia de Jesus Cristo. No Novo Testamento, o Novo Testamento todinho, ele trata sobre a vida e a obra de Jesus Cristo, bem como os primórdios da igreja, quando a igreja foi fundada, como ela foi criada. Existem 250 citações do Antigo Testamento aqui no Novo Testamento. Você já conhece a história do nascimento de Jesus, como o anjo apareceu para Maria, dizendo que ela ia ter um filho, o nome que daria a ele, o que aconteceria. Então você já sabe a história do nascimento, que eles tiveram que fugir para o Egito, depois do nascimento de Jesus Cristo. E depois desse período, Jesus só reaparece de novo quando tem 12 anos de idade, que ele está no templo discutindo com os líderes, com os mestres da época sobre a palavra de Deus. Depois desse período, Jesus só reaparece novamente quando ele vai à beira do Rio Jordão para se batizar por João Batista. Depois, o seu ministério inicia aos 30 anos e dura aproximadamente 3 anos. Jesus foi muito importante na história, tanto é que marcou esta época ao ponto de dividir, porque hoje nós temos a história antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha importância e a revolução que ele causou naquela sociedade na época. Em João 7,46 nos diz assim: nunca homem algum falou assim como este homem. João está falando isso a respeito de Jesus. E nós sabemos que João é conhecido como o apóstolo do amor e que conviveu com Jesus. Contudo, Jesus ele não ofereceu uma lista de regras que a gente tem que fazer ou deixar de fazer, não. Pelo contrário, ele apontou para a atitude pela qual nós devemos enfrentar os nossos desafios. Isso é muito importante. Podemos passar horas falando da vida de Jesus Cristo, de seus atos, de suas palavras. Mas o que fez os discípulos entenderem e concluírem que Jesus era divino foi quem Jesus provou ser. Isso é muito importante. Jesus provou ser, foi que os discípulos reconheceram ele como ser divino. Então, você quer estudar a biografia de Cristo? É através desses 4 livros. A igreja primitiva, a história dela está contida no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver ali desde a ascensão de Jesus, depois que ele ressuscitou, né, que subiu ao céu. Nós vemos ali o derramamento do Espírito Santo, os primeiros cristãos convertidos, a mensagem de Pedro, depois a conversão de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, tudo está escrito ali no livro de Atos. Os cristãos encontravam, em meio às provações, uma paz interior que era expressa através de uma alegria contagiante. E isso era que chamava a atenção daquela sociedade na época. Como pode esses cristãos sendo hostilizados, sendo perseguidos, sendo mortos, famílias sendo divididas, sendo atirados às covas dos leões, sendo queimados em fogueiras, tantas coisas que foram feitas nos cristãos, e mesmo assim eles encontravam paz e uma alegria contagiante. Isso marcou muito aquela sociedade. Nós vamos ver ali no livro de Hebreus, tá? Nós não conhecemos o autor nem o receptor do livro de Hebreus, tá? Ele trata Jesus Cristo como Filho de Deus e sumo sacerdote. Então, quem escreveu o livro de Hebreus era um conhecedor da palavra de Deus, tanto da história de Jesus quanto da lei lá do Pentateuco também, porque ele se refere a Jesus como sumo sacerdote, tá? Mas nós não sabemos o autor desse livro.
Depois nós temos as epístolas, que são essas aqui, as epístolas de Paulo e as epístolas gerais, tá? Essas cartas, elas foram escritas com a finalidade de dirigir, aconselhar e instruir os primeiros passos da igreja primitiva e também orientar aqueles pastores que estavam responsáveis por pastorear essas igrejas. E elas são classificadas em epístolas paulinas e epístolas gerais, isso é importante você saber. As 6 primeiras epístolas de Paulo, ele escreveu aproximadamente durante 10 anos, durante suas viagens missionárias. Então, na primeira viagem, ele escreveu a epístola de Gálatas, para a igreja de Gálatas. Na segunda viagem, ele escreveu o 1º e 2º Tessalonicenses. Na terceira viagem, ele escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos. Romanos não foi uma igreja que ele fundou, as outras foram igrejas, durante as viagens ele foi fundando as igrejas e depois ele escreve carta a essas igrejas. Romanos não foi uma igreja que ele fundou, mas ele escreveu para essa igreja. Depois nós temos as epístolas que foram escritas enquanto Paulo estava preso, que são Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses. Então, essas são as epístolas que ele escreveu enquanto estava preso. As epístolas pastorais é Tito, 1º e 2º Timóteo, que eram jovens pastores, e ele escreveu dando orientações como eles procederem na sua vida diária e também para com a igreja. Depois nós temos as epístolas gerais, que é Tiago. Quem escreveu Tiago foi Tiago, irmão de Jesus Cristo. 1º, 2ª Pedro, quem escreveu Pedro, o nome já diz, foi o apóstolo Pedro. 1ª, 2ª e 3ª João foi João, o apóstolo do amor, o mesmo que escreveu o evangelho de João. E temos Judas, que também é um dos irmãos de Jesus Cristo. Depois tem o Apocalipse, que você vai estudar em outra matéria, o livro de Apocalipse mais específico. O versículo-chave de toda a Bíblia é João 3,16. O que nos diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 João 3,16. O que nos diz em 1 João 3,16? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Preste atenção nessa palavra dar. Que interessante isso, né? Lá em João 3,16 nos diz que Cristo deu sua vida por nós. E aqui em 1 João 3,16 que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Essa palavra dar no presente indicativo significa faça hoje. Mas se você colocar no imperativo, é uma ordem. Faça amanhã também. Dar. Está dando uma ordenança a você. A palavra dar significa oferecer, entregar alguma coisa a alguém sem pedir nada em troca. Isso que significa o dar. Então, meu desafio para você essa semana, caríssimo aluno, é: dê algo para alguém. Dê um pouco de tempo, um alimento, uma oferta para um irmão que esteja precisando, um livro, um presente, dê uma janta. Dê algo para alguém essa semana. Tem um princípio que eu aprendi assim, ó: se você estiver usando ou ter alguma coisa que a pessoa gostou muito e essa pessoa elogiar e você tiver condições de dar a essa pessoa, dê. Por exemplo, eu tenho uma experiência assim. Eu fui no culto, estava usando o colar com um companheiro dos brincos e uma irmã veio e elogiou. Inocente, ela pegou e disse: ah, que bonito teu colar, Cleia, não sei o que. Eu olhei pra ela e disse assim: você gostou? Ela: gostei. Então toma, tirei, dei pra elas o brinco e o colar. Por que eu fiz isso? Porque eu aprendi. Aquele princípio que a gente aprende, ou algo que a gente aprende e nós não colocamos em prática em 48 horas, a gente esquece. E só vai lembrar de novo quando alguém falar. Daí vem aquele insight assim: já sabia disso. Já tinha ouvido isso. E por que você não lembra? Porque você não praticou. Essa é uma
das experiências. Tem outra experiência, eu estava no ônibus lendo um livro sobre o nome de Jesus. O nome do livro era O Nome de Jesus. Folheava e lia, folheava e lia. Daí eu vi que a pessoa do meu lado tava com aquele rabisco de olho, assim, olhando, né? A gente sabe que a pessoa tá lendo junto contigo. Quando chegou próximo à minha parada, eu levantei, me virei, peguei o livro e dei pra pessoa. Tô te dando de presente. A pessoa ficou surpresa, mas ficou feliz. O que ela fez com o livro? Não sei. Eu sei que eu pratiquei aquilo que eu aprendi. Então, meu desafio para você, para essa semana, faça algo. Depois coloque aí nos comentários, compartilhe conosco, compartilhe com seus colegas a experiência que você teve, ok? Se gostou dessa aula, deixa o seu like e até semana que vem. Beijo!